Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai abordar o tema Desafios à retomada do crescimento econômico no Brasil. O nosso convidado é o economista Júlio Miragaia. Ele é presidente da Codeplan, Companhia de Planejamento do Distrito Federal, e também integrante, membro do Conselho Federal de Economia. As dificuldades que o Brasil enfrenta para retomar os níveis de crescimento econômico registrados antes da crise de 2008 suscitam um forte debate entre governo, empresários, economistas e instituições especializadas. Para a indústria, faltam políticas concretas que deem mais segurança aos empresários, uma regulação adequada e, principalmente, mais investimento do poder público. Já o governo argumenta que, devido à baixa capacidade para investir, é necessário contar com a participação do setor privado. É o caso das concessões de aeroportos, portos, ferrovias e estradas. Doutor Júlio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Agradeço. É um prazer tê-lo aqui. Bom, o Brasil resistiu mais do que outros países aos efeitos, ao vendaval da crise de 2008. Apesar disso, não tem conseguido ainda uma retomada do crescimento como se esperava, aliás, como até o próprio governo chegou a calcular que haveria. Por quê? Ô Beto, eu acho que essa crise que se inicia no início de 2008, na verdade, né, tem a queda do banco Lehman Brothers, que simboliza a crise em setembro, mas ela vem desde o final de 2007, 2008. E eu acho que durante os 3 primeiros anos da crise, o Brasil se ouve bem. Né? Acho que as políticas adotadas de contenção da crise, elas foram bem sucedidas. 2008, 2009 e 2010. Ocorre que, a partir de 2011, houve uma leitura equivocada, né, na continuidade do combate à crise. Eu acho que, de há muito tempo, né, isso não vem de hoje, o Brasil, isso começa no governo Fernando Henrique Cardoso, há uma espécie de uma tríade, né, que se sobrepõe, o mercado se impõe sobre as economias nacionais, impõe aquela tríade que é a conhecida, né, o superávit primário, o mais amplo possível para fazer frente aos juros da dívida, a questão do câmbio, um câmbio flutuante, e uma imensa falácia, que é a questão da meta de inflação. Não é o problema da meta em si, é como combater a inflação. E aí o recurso à elevação da taxa de juros. Isso se encastelou de certa forma no Brasil, e eu acho que nos primeiros 3 anos houve uma certa flexibilização, né, no rigor da aplicação dessas políticas, mas infelizmente houve um certo recuo. Eu diria que o governo, em particular o governo Dilma, ele não manteve uma mesma convicção, né, no combate aos efeitos da crise. E isso fez com que a economia do Brasil ela começasse a patinar a partir de então. Há correntes de economistas que argumentam que aquele modelo baseado na expansão do mercado interno, via valorização do salário mínimo, políticas de distribuição de renda, de transferência de renda, inclusive, que permitiu ao Brasil crescer enquanto grandes países, inclusive países centrais do capitalismo, estavam ou com crescimento zero, ou recessivo, ou mesmo ampliando a taxa de desemprego, ao contrário do Brasil. Dizem esses economistas que esse modelo já estaria esgotado como estratégia de crescimento ou para enfrentar a crise. Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que tem algo perigoso por trás disso. Né? Essa política de salário mínimo que teve uma influência enorme. Antes de se tornar política, o governo já vinha desde 2003 praticando reajustes do salário mínimo bem acima do índice inflacionário. De forma que ao longo desses 11 anos tivemos uma variação em termos reais do salário mínimo de quase 100%, 85%. E essa política, ela terminou agora. 2015 já não é o último ano onde ela se aplicaria. E há uma pressão muito grande de diversos setores, os setores liberais, como sempre, no sentido dessa política não se perpetuar.
não continuar. Na verdade, é uma política que possibilita a distribuição da renda, que possibilita o fortalecimento do mercado interno. Você há de lembrar que antes dessa política havia todo um certo temor, né, espalhado pelo mercado de que o aumento do salário mínimo ele provocaria a quebradeira das pequenas empresas, ele provocaria a quebra das prefeituras pequenas, e nada disso aconteceu. Pelo contrário, houve um fortalecimento das pequenas empresas no mercado interno como um todo. Então, eu acho que por trás desse discurso há uma má intenção, né, que no final das contas vai na linha de reduzir as conquistas que aconteceram ao longo desse período, né, e no final das contas restringir direitos da população. Agora, se nós olharmos países como Espanha, Portugal, Grécia, só para citar alguns, onde o desemprego explodiu mesmo, né, e o crescimento é muito baixo, nós vamos comparar com uma situação no Brasil em que, apesar da queda do crescimento, nós tivemos uma absoluta elevação das taxas de empregos, que são muito positivas hoje em dia. Né? Como é que se explica esse mistério? Baixou o crescimento, mas aumentou o emprego. Exatamente. Eu acho que o Brasil é um excelente exemplo, né, de desempenho, né, positivo em termos de geração de emprego. Você lembrou dessa situação desses países. Recentemente, a Organização Mundial do Trabalho, a Internacional do Trabalho, ela divulgou que entre 2008 e 2013 houve uma redução, uma supressão de 30 milhões de empregos formais em todo o mundo. 30 milhões? 30 milhões. Em alguns países, como o Brasil cresceu, a China cresceu, a Índia, no Brasil houve um acréscimo de 11 milhões. Ou seja, empregos formais. Formais. Então, na contramão, né, da maior parte do mundo, em particular o mundo desenvolvido, o Brasil conseguiu crescer a geração de emprego. Mas mesmo entre países emergentes, o México, por exemplo, o ano passado, o Brasil ainda gerou 1,3 milhão de novos postos de trabalho. O México tem uma população imensa, de 120 milhões de pessoas, gerou apenas 200 mil postos de trabalho. Gerou pouco mais do que um mês se gera no Brasil. Então, isso tem a ver com a aposta feita no fortalecimento do mercado interno. Eu acho que não há esgotamento, né, desse processo, pelo contrário, há uma contrariedade de segmentos em relação ao aprofundamento desse processo, a necessário aprofundamento. Eu acho que o caminho para a recuperação do Brasil passa exatamente por uma política oposta, uma política oposta a essa que está sendo pregada, fortalecer o mercado interno, manter a política de valorização do salário mínimo, ampliar a geração de empregos, ampliar a formalização. A formalização nunca foi tão alta no Brasil, e tudo isso veio coerentemente com o crescimento econômico, né? Agora, realmente, nos últimos anos, houve uma desaceleração na geração de postos de trabalho em função dessa desaceleração econômica, mas a saída não está em suspender esse processo. É o contrário, é retomar a vitalidade desse processo. Logo no primeiro momento do governo Dilma, houve uma redução significativa das taxas de juros, né, mas depois dessa primeira fase, assustado com uma pressão inflacionária ou mesmo com um discurso de segmentos da mídia sobre pressão inflacionária, o governo voltou a elevar novamente as taxas de juros. Não tem uma contradição aí de raiz entre altas taxas de juros e crescimento econômico? O governo volta sempre a alardear que é a sua prioridade? É a ladainha dos economistas neoliberais, né? Ou seja, para combater a taxa de inflação, a única alternativa é aumentar a taxa de juros, que é uma grande falácia, né? Agora, é importante entender que há um exagero proposital nessa questão da inflação no Brasil, né? A gente costuma ver em alguns meios de comunicação a inflação fora de controle. Isso aí não existe. Uma inflação de 6%, 5,5% ao ano é uma inflação sob controle. Fora de controle foi quando a inflação chegou a 84% ao mês aqui no Brasil, há cerca de 20 anos atrás. Aí sim é uma inflação fora de controle. Mas isso é proposital. Proposital para provocar um recuo, né, no governo. Eu acho que o governo se equivocou em ceder essa pressão, promoveu o aumento da taxa de juros.
A primeira consequência disso foi que a tendência de redução dos gastos com pagamento de juros da dívida pública no Brasil, que estava caindo há 7 anos consecutivos, o ano passado ela voltou a subir, chegou a perto de 250 bilhões de reais, né? E isso provoca uma sangria imensa na capacidade, inclusive, de investimento público, que é uma das saídas para retomar o crescimento. Então, eu acho que o governo acabou aceitando uma pressão do mercado financeiro, por interesses, obviamente, do mercado financeiro, de aumentar a sua rentabilidade, e acabou dando um tiro no pé. Por falar em investimentos públicos, o senhor mencionou aí, o governo, visando atrair capitais privados para projetos de infraestrutura, realizou aí o processo das concessões. Mas mesmo naquelas obras ou naquelas concessões para ferrovias, aeroportos, estradas, onde o BNDES entra para valer, às vezes, em alguns casos, até com 85% de financiamento, Exato. Ou seja, pouco para o capital privado, nem aí o entusiasmo do capital privado se verificou. O que estaria acontecendo? Eu acho que é mais um exemplo de concessão, são vários, né? Além desse, temos a questão, falamos dos juros, tivemos a questão das isenções previdenciárias, né, que tem significado um repasse da ordem de 20 a 25 bilhões de reais do Tesouro para a Previdência para cobrir essas isenções. Recorrentemente temos isenções de IPI, de outros impostos para determinados segmentos. E, na verdade, isso acontece em função de uma relativa fragilidade do governo. O empresariado, dentro da perspectiva de busca de lucros cada vez maiores, ele percebe essa relativa vacilação do governo e, obviamente, ele aumenta a sua carga de pressão. Então, ele estabeleceu na mesa de negociação que aquelas condições que o governo estava oferecendo, ele não topava, desde que o governo melhorasse aquelas condições de rentabilidade. Todo mundo sabe que é um grande negócio essas concessões, né? Não à toa elas são ferozmente disputadas, né? Porque se torna realmente um negócio muito atraente. Agora, eu diria que isso, né, uma coisa é a retórica do setor empresarial, outra coisa é a prática, né? Na verdade, eles apimentam um pouco na retórica, reclamam, mas no final das contas é para conseguir sempre alguma coisa a mais. E, infelizmente, a gente percebe que o governo tem cedido a essa pressão, muito possivelmente por uma certa fragilidade política em que ele se encontra. Nós vamos fazer um pequeno intervalo aqui nessa conversa com o economista Júlio Miragaia, que é presidente da Codeplan, Companhia de Planejamento do Distrito Federal, e voltaremos daqui a pouquinho com temas como política industrial e outros assemelhados. Continue com a Agenda Econômica.